Buenas, mundo! Começando mais um oráculo semanal, o 1º de julho. Vamos ancorar aqui dia 1º a 7 de julho. Estamos aí na metade do ano. E eu sou Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa da Mercúria. Abrindo caminhos para este céu todo cheio de trocas de exoesqueleto. O oráculo hoje fala sobre mudança. Por isso é tão importante a gente ir alinhavando esses temas que estão vindo aí nos backstage sobre sincronicidades, porque quando a gente está atenta àquele fiozinho do nosso propósito, a gente também fica mais atenta aos caminhos e possibilidades que vão se abrindo. Hoje, especialmente, dia 2 de julho, tem o ingresso de Mercúrio em Leão. E eu vou fazer uma pausa antes de falar Mercúrio em Leão para dar boa noite para a Michele, que está aqui dando boa noite no bate-papo, mas está aqui presente também hoje na assistência presencial, porque afinal de contas precisamos comemorar o aniversário de Michele, e aí a gente já janta com o oráculo e já comemora. Então, vamos fazer aqui este brinde. Um brinde. Pra Michele, Aí, ó. escutaram? Para as caranguejinhas que fazem aniversário essa semana, porque na próxima a gente brinda de novo. E é isso. Mercúrio ingressando em Leão agora. Vocês vão ter aí, então, este Mercúrio em Leão nas suas revoluções e vão prestar atenção nessa comunicação aqui, porque é intensa. E nessa comunicação intensa, foi por isso que eu resolvi que hoje é um bom dia para deixar aí uns conselhos finais, né? Vamos ver como é que vai estar o movimento hoje. Mas vamos falar sobre esse Mercúrio ingressando em Leão, que fica do dia 2 até dia 25 de julho. Quando esse Mercúrio ingressa em Leão, ele já vai fazer o quê? Uma oposição, com Plutão em Aquário. Então, isso significa que a gente já vem com uma intensidade ali, uma mobilidade do contra. Lembra daquele personagem do contra? Então, já vem aquele personagem na nossa cabeça, já vem uns diálogos, umas situações aí que vão entrar em choque, vão entrar em certos conflitos. E quando a gente tem energias opostas, tanto assim no geral, no coletivo, quanto nos nossos diálogos mentais... Buenas, Lili! Quando a gente tem essa energia de oposição, a gente vai de novo para aquele simbolismo que volta e meia eu uso, que são os pêndulos. E isso facilita muito a gente visualizar essa parte simbólica do que está acontecendo no céu do momento. Facilita muito para a gente conseguir administrar, por menor que seja a nossa administração consciente, essas energias pendulares, essas energias que sempre vão vir e esperar ali, deixar um terreninho pronto para um certo tipo de reatividade, para uma oposição, para uma energia mais densa. Então, quando a gente conseguir trazer essa consciência para o momento onde a situação de pêndulo vem na nossa direção, o que a gente pode fazer? Tendo em vista o contexto. Vamos entrar aí numa lua nova, numa lunação de caranguejo, na sexta-feira. Então, a gente tem esse compêndio emocional da lunação em caranguejo e a gente tem esse Mercúrio, que é o nosso carteiro, o nosso mensageiro. É aquele que leva e traz informação. E essa energia do oráculo tem muito a ver com isso, com idas e vindas. Então, essa ideia do pêndulo, ela é muito importante para a gente olhar para os possíveis conflitos. Aqueles que já estão, de alguma forma, tentando se desenhar pelas situações próximas e aqueles que estão por vir. Então, quando a gente tem uma energia do contra, uma energia que não é compatível, que não é sincrônica com aquilo que a gente está experienciando, a gente tem que abrir o leque de possibilidades, ao invés de ficar só na dualidade, do sim ou não, respondo, reajo, jogo esse pêndulo de volta, vou fazer, se fizer igual comigo, eu vou fazer de volta, se chegar aqui eu já estou preparada. Porque a gente vai prolongar muito mais essa energia pendular se a gente
continua nessa visão de resposta, de reação ao que vem de externo. E o que é mais fácil, o que é mais garantido é que isso aconteça de uma forma ou de outra. Só que quando a gente antecipa, então abrindo esse leque de possibilidades, o que esse Mercúrio em Leão com oposição a Plutão em Aquário vai nos trazer de desafio e de possibilidade, principalmente nesse início aqui, durante essa temporada de Mercúrio em Leão, 2 a 25 de julho, mas ali onde ele está mais firme e forte, quando a alunação em Caranguejo já acontece. Ao invés de se opor, ao invés de brigar, ao invés de ir para cima, a gente vai buscar uma forma de cooperar. Cooperar com o quê? Qual é a energia que você quer que cresça? Dentro da sua comunicação, dentro de uma parceria, daí aquele adendo, onde é que Leão está reinando no seu mapa astral, porque é ali que Mercúrio está fazendo a sua travessia. E ali é reinado, né? Então a gente respeita aquele território. Como é que eu vou cooperar para que essa mensagem chegue tanto no meu território quanto seja levada para territórios alheios, de forma que eu consiga ficar em paz, autocoroada, e mesmo que isso custe até mesmo a minha fala. Ou seja, o silêncio muitas vezes tem essa grande força de cooperação para que as coisas se diluam e se resolvam. Buenas, Dani, buenas para quem está chegando. Então vamos olhar para essa história do pêndulo. Veio uma situação que você identifica como pêndulo, que você já viu aquela situação vindo em outros momentos e você já sabe qual é o seu padrão de respondê-la. Quietinha, silencia. Se o seu padrão é pá, falo mesmo. Uma outra forma é, aqui eu sempre, um outro exemplo, eu sempre, então, quando esse pêndulo vem, eu jogo de volta para o outro resolver, eu jogo a responsa para o outro, porque isso não estaria acontecendo se fulano, se fulana, se tal situação não tivesse me jogado essa situação inesperada. Então, ele que resolva, ela que resolva, a situação que se exploda. Peraí, o pêndulo veio. Quando vem a responsabilidade, então, se não é possível silenciar, dar um tempo, ficar ali numa paz, numa tranquilidade, a forma de cooperar é investigando uma solução. E assim a gente usa essa força ambivalente de Plutão em Aquário, que quer fazer uma revolução, que isso que acontece aí no pêndulo é para gerar uma mudança, é para gerar um atrito de opa, tá confortável demais aí, não consigo, não pode ser, acho que não vai dar certo, isso é demais para eu lidar agora, é muito confortável a gente ficar nesses paradigmas. Então, quando a situação vem, aproveita, porque são poucos dias, a gente tem uma linha do tempo muito curta para investigar essas soluções. E talvez não sejam, possivelmente não sejam, soluções que você possa de imediato apresentar como uma solução. Mas você pode apresentar essa energia de cooperação. Como eu posso colaborar? Como eu posso ajudar? Como eu posso fazer com que isso de fato silencie aquelas vozes reativas e ao mesmo tempo me tragam insights de soluções, de possibilidades, para que aquilo que está gerando conflito no meu momento, na minha relação, na minha interação social, no meu trabalho, enfim, eu sempre tento dar milhares de exemplos, mas é aquela roda toda do mapa astral ali. Qual é a área que está pedindo esse silenciamento, essa introspecção, esse recolhimento, para que se possa investigar uma solução a médio prazo? Porque logo essa roda vai girar de novo, a gente já vai estar de alguma forma mais protegida tanto dos nossos pensamentos confusos, que se opõem muitas vezes à realidade, quanto daquelas situações que vêm só para ficar cutucando mesmo.
E aí, quando a gente cria essa blindagem mental, que é o que esse Mercúrio promove também, porque ele vai trazer essa ideia de tu não é foda, tu não tá aí com a coroa na cabeça. Para ser rainha, não basta sentar no trono, tem que saber governar. Então, como é que você está governando o seu território mediante conflito? Como é que você fala que as coisas devem ser e como é que você realmente age quando as coisas são o que são? Essa parte onde está Leão, é isso, Lili perguntando? Isso mesmo, Mercúrio ingressando em Leão. Você chegou depois que eu falei que Mercúrio ingressa em Leão hoje? De 2 a 25 de julho. Então, recapitulando, Mercúrio ingressa em Leão hoje e fica lá até 25 de julho. Durante esse tempo, então, ele faz uma oposição ali a Plutão em Aquário e dentro de uma alunação em Caranguejo, isso dá um chacoalhão nos nossos conflitos emocionais. Ué, tu não é grandona? Né, Michele? E aí, essa força toda é uma mobilização para a gente identificar. Então, um início é que parte esse Mercúrio, que área da nossa vida este Mercúrio está tocando, é onde temos ali Leão, a risadinha de Michele de fundo agora, né? Quando ela tá lá na casa dela, ela não ri assim. Então, quando a gente tem esse Mercúrio fazendo a travessia, é um momento, sim, desafiador, mas ao mesmo tempo, onde a gente consegue entender como a nossa palavra reina, como é que a gente usa essa interação. Para quem também tem Mercúrio em Leão, este retorno ele vai pedir, para quem tem e para quem não tem, mas para quem tem mais, ele vai pedir o quê? Propósito firme. Tá firmada nos seus propósitos? Mesmo que seja um. Isso precisa ficar muito claro e definido, porque esse é o portal do teu território. Como é que as pessoas chegam para te contrariar e como é que as pessoas fazem você duvidar do teu poder e da tua coroa? Se você não tem propósito firme, qualquer coisa que falam, que chegam, que colocam ali de sementinha, de bombinha, já se estremece toda, já fica ofendida. Então, quando a gente tem um propósito firme, opa, peraí, tá acontecendo isso, mas o meu propósito é esse. Pode vir o que for, eu tô concentrada fazendo a minha parte. E essa energia por si só da concentração, essa energia por si só do propósito firme, é muito intensa. Ela tanto é intensa nesse lugar de promover sincronicidades, porque aí você começa a sintonizar com diversas situações onde a pessoa tá no propósito dela também. A pessoa tá firmada. Os lugares que você chega estão firmados, então as situações também acontecem muito por ali. A Ana tá perguntando, a Ana tá me dizendo primeiro boa noite, Ana. E os aquarianos? Bom, quem tem o sol em aquário, quem tem o sol em qualquer lugar, vale do mesmo jeito. Aqui eu não vou trazer exatamente esse nível de importância. Seria legal você verificar que você já sabe que o seu sol está em aquário, mas aonde é que está Leão no seu mapa? Porque aí você vai ver que área da sua vida isso está passando. Se depois você quiser uma ajuda nisso, a gente conversa. Então, esse lugar do sol, do nosso signo solar, ele é só um geralzão, ele realmente não importa, porque essa energia nos abastece num lugar muito específico e certo, independente do nosso signo solar. Aliás, o nosso signo solar é um mero detalhe, não é mesmo? Porque nós temos todos os signos. Então, isso é muito importante a gente já ir usando de uma forma intuitiva, principalmente você, Ana. Se você só sabe onde está o seu sol, vai de forma intuitiva. Onde é que você está precisando defender o seu território? Onde é que você está precisando firmar o teu propósito? Que área da tua vida você precisa colocar uma concentração agora? Porque não adianta a gente trazer essas ideias de julho é meio do ano, tem férias, tem pausa. Porque aqui no céu deste momento não tem pausa não, tem mais intensidade. E o Mercúrio de Liliane, que é em Leão? Ué, retorno de Mercúrio? Tem mais força ainda vai vir para Revolução Solar reforçada na semana que vem, ainda vai estar Mercúrio em Leão, vai estar com Mercúrio na mesma posição do mapa do seu nascimento, ou seja,
a responsa é grande. Do mesmo jeito que o poder é grande. Tá escutando risadinhas de Michelle aqui, ó? Então, o que acontece? Agora é um bom momento, principalmente para quem tem essa posição ou para quem tem uma galera ali em Leão, ou para quem não sabe de nada e tá intuindo que precisa botar essa firmeza. Qual é o propósito de fazer o que você está fazendo? Qual é o propósito de se relacionar com quem você se relaciona? Qual é o propósito de estudar o que você estuda? Qual é o propósito da porra toda? Porque se você não confia que tem um propósito, é muito possível que você fique no orgulho, na arrogância, que é aquele disfarce. Não, eu sei, eu vou, eu faço, BDD, barará. Mas não confia realmente que vai, faz e acontece. Então, a contrapartida, que é justamente o lance do pêndulo, é se você não estabelece a tua autoconfiança no lugar de afirmação, entendendo também que a autoconfiança é uma energia que se expande lentamente. É uma energia que traz sentido. E isso tem a ver com a qualidade de Leão, que é um signo fixo. Então, a expansão é lenta, a afirmação é lenta, vai fazendo de uma forma contínua, concentrada. Então, durante esse período de 2 a 25 de julho, a gente precisa entender como é que a gente trabalha essa autoafirmação. Como é que a gente ancora os nossos propósitos? Qual é a nossa postura que faz com que a gente brilhe e coloque para brilhar o nosso entorno também? Porque quando a gente não está fazendo isso, é muito possível que a gente esteja com estes sintomas, esses níveis de orgulho, esses níveis de arrogância, que aí você percebe que volta para a conversa ali do início, você não está cooperando com nada, com ninguém. Porque quando a gente está no orgulho e na arrogância, só a gente sabe, só a gente cresce, só a gente brilha, os outros são menos. A gente cria situações de comparação com os outros. Ah, porque eu estou bem, você não está. Então, se eu estou melhor, você não está. Então, quer dizer que este caminho é certo para mim e você está errada. Isso pode ser joguinho mental. A gente pode até não falar isso, mas rola aquela situação ali de estar numa oposição com a realidade. A Luana está dizendo, meu descendente é leão, mas não entendo muito. Bom, então o seu ascendente provavelmente está em aquário. Essa é uma energia de contrapartida para você usar nos relacionamentos. Se o descendente é leão, está na casa 7, então vai olhar isso para as parcerias, sejam parcerias afetivas ou de trabalho, mas é a relação com o outro, né? Essa energia de leão, ela vem para você trabalhar essa autoconfiança, essa afirmação e essa expansão para cooperar com os outros também. A Rafa está dizendo, estou com sintomas de não autocooperação comigo mesma. Olha que jeito gentil de falar que né? Que jeito gentil de falar, estou com sintomas de não autocooperação. Então, bom identificar, né? Começa realmente nessa gentileza ali de, olha, estou com sintomas de não estar cooperando nem comigo, que dirá com os outros, então como é que eu faço aqui? Porque se essa energia bate no do contra, o que eu falei, já tinha chegado quando eu falei? Se essa energia bate no do contra, quando você está com o território todo desorganizado, nessa coisa de não sei qual é o meu propósito, se falarem para você que você você vai falar, eu sou eu realmente sou assim. Então a gente vai comprando muita briga e comprando muita história quando a gente não tá com essa blindagem do propósito firme. Porque aí o que vem de informação se ofende, se sensibiliza, se toca, ou seja, defenda seu território. Se você está com sintomas de não autocooperação com você mesma, defenda seu território. Como falei lá no início do pêndulo, ou silenciando, ficando em introspecção, se afastando por um tempo das energias leoninas do e para voltar ali cooperando, investigando soluções para que isso seja mais equilibrado e não seja tão afetada pelos brilhos que também são ilusórios, né? Nossa, a coisa da comparação, mas fulana tá fazendo acontecendo e eu tô sem energia, coopera com a tua energia, então vamos simplificar. Fernanda tá dizendo, acendo no leão, agora segura, peão. Reação alérgica, a Lili disse, olha a briga dela. Discorre isso aí, isso é um comentário que eu não compreendi.
Tá com reação alérgica? Me conte pra gente mais, fale mais sobre isso. Fernanda falou que o pêndulo vai virar chicote, pois aguarde a carta que vai vir. Aguarde a carta que vai vir que a gente vai falar. Bruxa! A gente vai falar sobre esse chicote, né? Então, a Lili tá com reação alérgica, viu? É isso, então. Então, pois é, defesa de território total, você mesma já sabe aí. Pegando na casa 3 da Rafa, o silêncio faz sentido, sim, a priori, né? Lembrando, a priori é um jeito de cooperar para que você tenha energia, silenciando, para não ficar no embate com o que é do contra, e depois você cooperar para encontrar soluções que sejam cooperativas para você e para o entorno, porque a nossa participação em terra, ela não para. A gente faz um silêncio ali num modus operandi, num determinado período do dia, por um determinado tempo. E até para esse silêncio a gente precisa ter um propósito firme. Porque é muito fácil a gente se propor a ficar em silêncio durante um tempo e acontecerem coisas que nos tiram daquilo. E aí você acha que o silêncio não funciona ou que não era para ficar ali. Então tem várias pegadinhas, né? Eu vou tentando dar exemplo, mas não é para ficar confuso. É só para a gente entender o seguinte. Tem energias que a gente precisa afirmar antes de colocar para o mundo. A gente precisa afirmar para a gente mesmo. Então, esse período da lunação em caranguejo, que traz essa energia de recolhimento, para a gente mudar nosso exoesqueleto e fazer essas alterações, são principalmente para nos blindar do nosso orgulho e arrogância, que minam a nossa autoconfiança para agir. São principalmente para nos blindar dos invasores externos e dos invasores que a gente vai criando e colaborando nossa mente. E para isso está todo o nosso conteúdo lá no laboratório, que aí tem toda aquela informação para a gente ir gerindo e gestando e parindo e trocando, porque é sobre isso aqui, né? É sobre essa energia. Porque o que acontece para fechar esse cenário aqui? O que acontece é que quando Mercúrio sai de Leão, ele vai ingressar onde? Em Virgem. E ali a gente vai ter que executar. Falar, aliás, pensar, falar e fazer o reto agir. Aí vem a execução dos mínimos detalhes, aí vem realmente essa energia de o que eu fiz com isso, qual o propósito de estar aqui, vou precisar mudar. A Lili falou que a briga tá interna e a Rafa concordou. É disso que eu gosto aqui. Então, vamos se preparar para executar nessa sintonia com o céu do momento. Não é só porque aí chega agosto, aí chega o segundo semestre, aí chega essa energia de começar a mobilizar após férias também, né? Eu que tenho 3 filhos de férias, agradeço. Se puder ser assim, melhor. Mas durante essa temporada, é justamente para que a gente tenha isso bem alinhado, bem firmado e pensar realmente nas situações da nossa vida como territórios. Tem territórios onde a gente está colocando mais ou menos energia e precisa de uma concentração muito específica que vai de encontro ao nosso propósito durante este momento. A gente não é propósito de vida, propósito de estar na Terra, isso aí não existe. Olha quanta intensidade a todo momento. A gente precisa fazer manutenção disso com muita tranquilidade, entendendo que a gente precisa estar cooperando primeiro com a gente, para daí ter energia para investigar essas soluções. Então, antes de chegar lá na grande sincronicidade dos oráculos resumindo tudo isso, o que acontece? Acontece que eu tenho um caos, né? Um caos para contar. Começo a perceber temporadas onde as sincronicidades são mais evidentes. Um dos meus slogans do Amarcura é: trabalhamos com sincronicidades. Trabalhamos com sincronicidades por quê? Porque desde que eu me conheço por gente atendendo, o que eu mais recebo de feedback é: Vanessa, você não vai acreditar no que aconteceu. A gente falou de um assunto no atendimento, no outro dia tá acontecendo uma coisa que descreve a situação que a pessoa às vezes nem pensava em passar, mas aí tudo começa a corroborar, a cooperar, a colaborar
para que aqueles elementos que foram conversados, que vieram de um plano sutil e foram organizados num atendimento oracular e trabalhados energeticamente, comecem a vir de encontro com a realidade tridimensional. Ou seja, aparecem pessoas, aparecem situações, aparecem elementos, aparecem músicas, e assim a gente vai criando minuciosos exemplos para sincronicidades. Sincronicidade basicamente é sintonia. Com aquilo que a gente está sintonizado na nossa rádio, a gente vai vivenciar ao mesmo tempo. Então, o que aconteceu foi que eu percebi que a gente tem conceitos muito pessoais de sincronicidades, experiências muito pessoais de sincronicidade, mas quanto mais a gente falar e deixar essa energia robusta, compreender, mais a gente vai alterando esses mecanismos de percepção e trabalhando a nossa mente para estar mais atenta para esse ritmo interno, expandindo nessa realidade e saindo daquilo que é considerado ali a Matrix, do que está programado. Ah, você vai acordar, você vai fazer isso, você vai seguir o script, aí passou um dia, você vai chegar e vai me contar o quê? Ah, um dia normal, não aconteceu nada demais. O quê? Um dia sem sincronicidade não é um dia vivido? Então, acontecem coisas, sim, mas o nosso olhar pode estar muito voltado para o automático e a gente não conseguir deliberadamente pescar essas soluções, essas sintonias, essas sincronicidades. Se você não está atenta ao que você está pensando, falando e fazendo, a sincronicidade é um tema obsoleto. Se você está atento ao que você está pensando, falando e fazendo, você sai do modus operandi do automático e começa a criar um outro ritmo, uma outra experiência, um outro tempo. Por isso que muita gente associa a sincronicidade com horas iguais. Por isso que muitas pessoas associam com ver as mesmas coisas, identificar padrões de números, de símbolos, de coisas que acontecem sempre no mesmo tempo, depois de fazer certas coisas. Então, apesar de ser um universo extremamente pessoal e a gente tem todo aí um embasamento do que Jung deixou sobre sincronicidade, que foi quem discorreu realmente esse tema, a gente tem antes disso, quando a sincronicidade era puramente magia. Então, no domingo, dia 7/7, data sincrônica, às 10 horas da manhã, eu vou pegar um café e vou sentar numa salinha de aula online com vocês para falar sobre sincronicidade. E dentro dessa narrativa do Amarcura, dentro da minha experiência como trabalhamos com sincronicidades, a gente vai fazer uma ativação energética para vocês ficarem mais espertas e despertas para essa energia da sincronicidade a todo momento, principalmente porque durante Mercúrio em Leão, a gente precisa desse combustível para conseguir cooperar para que as coisas fluam. Então, é muito importante a gente criar essa troca, esses entendimentos e elaborar esses conceitos com uma ativação energética. Por isso que é uma aula ritual. Então, já deixei o convite, reforço esse convite para domingo, quem estiver interessada. O link está lá na bio, eu preciso falar, porque senão vocês falam, onde eu vou, o que eu faço? O link está na bio, é aquele resumo, o link está na bio, você vai lá no perfil, pim, clica lá e aí você vai entrar no grupo de WhatsApp, lá vou deixar o link da nossa aula no domingo, que se a tecnologia permitir vai ficar gravado, mas a ideia é que a gente faça essa ativação online porque sincroniza com os movimentos que eu crio no momento para o domingo. Então, se você tá sentindo que você tá no automático, que você tá desligado, que você não tá percebendo a magia da pura vida acontecendo, vem comigo que eu te explico no caminho, tá? Então, eu vou contar o caos de hoje. Mas antes eu vou ler os comentários. Ah, passou lá a Michelle e Lili falando, ramo, isso aqui, não sei o que lá. Ama. E aí a Luana disse, nossa, tô precisando deixar fluir, então vamos lá, a gente se vê domingo. A Ana disse, desde a pandemia vejo muitas horas iguais ou invertidas. Você precisa identificar o que isso significa para você, né? Porque só ver as horas iguais ou invertidas, eu comentei hoje ali, eu comentei ali hoje que eu, além de ver as horas iguais, o que acontece comigo é um lapso no tempo. Que acontece? Eu vejo lá 11h11, daí eu vou fazer minhas coisas.
Faço minhas coisas, quando eu volto no relógio é 11h11 ainda. Olha que doideira. Aí já faz tempo que acontece isso. Não é porque o relógio está estragado, isso acontece em vários lugares com vários relógios. O que que acontece? Tem explicações de física quântica para isso, mas acontece que é assim que funciona o meu ritmo, o meu tempo. Às vezes eu tenho um gap ali para conseguir trabalhar alguma energia. É um momento onde outras formas assumem na matéria e por aí vai. Então, o exemplo de hoje. O exemplo de hoje foi ótimo. Nem minhas amigas sabem porque ele é muito fresco. Já aproveito para contar. Olha só. Ontem eu fiz uma firmeza para minha pombagira. Por motivos pessoais, tem todo um contexto ali. E quando eu faço, o meu combinado já é: vamos criar sincronicidade, que é a minha forma de me comunicar com os meus guias é por sincronicidade. Eu trabalho com certos elementos, eu tenho certas funções, então eu vou olhando como é que se sucedem os dias pós-macumba, pós-magia, pós qualquer tipo de intenção que eu coloque ali. E aí hoje eu fui almoçar com a minha filha num lugar que a gente sempre vai. E então a gente já conhece esse lugar, a gente já tinha ido outras vezes. E a moça que atende sempre é muito gentil e sempre tá ali super simpática e bem-humorada, mas ali fazendo o trabalho dela, indo, voltando, servindo a mesa e tal. Hoje, a bonita resolveu sair cantando pelo salão do restaurante, assim: eu vou chamar 7 saias, a rainha das rainhas, pra queimar sua língua e parar de fofoquinha. Eu olhei pra minha filha e falei: você tá ouvindo isso? A mulher tá cantando ponto de 7 saias. Nunca vi ela cantando e ela tava ali. Eu vou chamar 7... cantando ponto de demanda na hora do meu almoço. Aí eu e a Flora, a gente já ficou assim, né? A Flora: fala com ela, chama ela. Eu falei: deixa, ela vai passar aqui. Daí ela tava servindo sobremesa nas mesas. E aí eu fiz assim pra ela, né? Ela: vocês também querem sobremesa? Eu falei: não, eu quero te perguntar se você tá cantando ponto 7 saias. Ela fez assim, né? Ela falou: tava. Eu falei: laroie! Dela, sé. Ficou toda parceira, né? Daí ela falou: que bom, você também é da macumba? Pois então, menina, eu tô com esse ponto desde a hora que eu acordei, não sabia por quê. Até liguei pra minha amiga e falei: hoje não é gira de preto velho? Por que eu tô com esse ponto de pombagira 7 saias, sendo que eu sou filha de Maria Padilha das Almas? E ela ali, né? Então, olha só. Teve uma interlocução, porque ela já acordou com ponto 7 saias. Ela falou pra amiga dela que não tava entendendo porque esse sinal tava vindo. E quando ela passa cantando várias vezes ali, eu vou chamar 7 saias, eu falo: opa, tô aqui, chamou. Chamou. E ela ficou toda feliz. Ela: tô toda arrepiada. Era pra você esse ponto. Eu falei: talvez você até pare de cantar. Vai começar a cantar agora os pontos de preto velho. Mas eu fiquei impressionada, gente. Porque assim, é normal, é natural que essas situações aconteçam comigo? É, mas quando elas acontecem, ainda surpreendem. Por quê? Faz essa sincronicidade rodar. Então tem ali mais uns detalhes pessoais sobre aquele lugar, sobre as coisas que acontecem ali e sobre ela ter cantado esse ponto de demanda. Porque veja só, aliás, os pontos de 7 saias, eles são todos elegantes, né? Eles são pontos elegantes, eles são pontos alegres. Esse ponto não. Esse ponto é: eu vou chamar 7 saias, a rainha das rainhas, pra queimar sua língua. Pra parar de fofoquinha. Frita no dendê. 7 saias é o diabo que a Calunga faz tremer. Então, se eu sou filha da Calunga e com ela não tem papo, se mexer com a filha dela, ela manda pro buraco. Ponto de demanda é isso. Então, imagina o presente que é você receber um ponto de demanda numa situação completamente aleatória, que é exatamente essa energia de vamos cortar. Ó, Mercúrio em Leão aí, total sincronicidade. Vamos parar de fofoquinha, porque senão você vai pro buraco. Vamos parar de ficar mexendo com quem você não deve, porque senão você vai se fuder.
É assim que a espiritualidade trabalha. Aliás, isso foi uma coisa que ela falou. A espiritualidade é foda, né? Ela trabalha o tempo inteiro. Eu falei, é sobre isso mesmo. E tem coisas muito específicas. Então, percebe assim, a sincronicidade, ela tem uma coisa que você fala, opa, sincronizou. Superficialmente, você entende ali que já é uma sincronicidade. Agora, quando você vai, né? Que eu sempre falo, as camadas. As camadas. Eu perceber que ontem eu tinha feito uma firmeza, que essa é minha pombogira, que é com ela que eu trabalho, que ela tá presente nos oráculos, que hoje era dia de oráculo. E aí vem um ponto de quebra de demanda que tem sincronicidade com o Mercúrio tá ingressando em Leão. É por isso que a minha cabeça é assim, gente. Não para, vai fazendo, vai conectando pontos, vai fazendo uma transmissão toda de informações aqui. Então, quando a gente começa a operar na nossa rede neural, conectando vários pontos, o que você acha que acontece quando você pisa na rua? Por isso que eu falei semana passada para puxar esse papo sobre sincronicidade. Gente, o meu caminho de andar na rua é com essa consciência. De fazer os meus trajetos, eu posso fazer os mesmos trajetos nos mesmos horários, encontrar as mesmas pessoas, mas sempre tem uma quebra desse mecanismo automático, porque tem um elemento surpresa. E isso é outra coisa também que é maravilhoso quando a gente está conectado com a espiritualidade. São outros níveis de sincronicidade. Por isso que eu falo, né, Rafa, quando a gente está nas sincronicidades macumbísticas, a gente basicamente materializa presentes do astral. A gente materializa presentes espirituais. Então, sim, para mim acontece na rua por quê? Porque as minhas pombogiras trabalham na encruzilhada, trabalham na lira, é esse movimento da rua. Eu trabalho home office, eu atendo online, mas o meu negócio é estar na rua, o meu negócio é falar, encontrar as pessoas e fazer esse movimento, mesmo que seja o quê? Silêncio, só observando. Só ali, ó. Só no decreto silencioso e sai pra rua. É, a gente faz um coramento antes e depois vai ver. Eu e Michelle. Vamos fazer nossa pesquisa de campo, vamos ver o que acontece. E essa energia de vamos ver o que acontece. É porque você marca seu território, você faz a sua blindagem e vai experimentar a pura vida acontecendo. Então são coisas muito simples, mas que mobilizam toda a nossa energia. Outro exemplo que eu dei é essa coisa dos encontros mesmo, né? Você acha que a próxima vez que eu chegar no restaurante ela vai me cumprimentar como das outras vezes automáticas? Não. E nem eu a ela, sabendo que ela é filha de Maria Padilha das Almas. Já rola um outro contexto. Então, quando a gente tem encontros sincrônicos, você já mobiliza várias linhas do tempo. Teu comportamento já é outro diante daqueles incidentes, diante daqueles caminhos. Tua percepção já muda e a gente precisa sutilizar a nossa percepção para ir de encontro para tudo isso. Não é mesmo? Gostaram do meu caos de hoje? Eu fiquei toda animada, porque eu tô contando pela primeira vez. Fiquei super animada. Viu como a Michelle tá participativa? Daqui a pouco eu vou chamar ela aqui pra sentar do meu ladinho. Então, olha só. Mostrei pra Michelle já e mostro aqui pra vocês. Em todo lugar. É a carta de hoje, a carta central de hoje. Em todo lugar. Se não é assim que as sincronicidades acontecem, né? Essa carta é uma novidade. Ela ainda não tinha surgido em nenhum oráculo e não me lembro de ter lido em nenhum atendimento. Então, vamos ler agora. Quando você para de se concentrar, de pensar e de prender, a sua visão pode ficar tão vasta quanto o espaço. Deixe o olhar desfocado, difuso e aberto para o desconhecido e aparentemente invisível. Olhe em torno das pessoas em vez de olhar para elas. Contemple o mistério que cerca a energia dessas pessoas em comunhão com a base de consciência que você compartilha com elas. A luz amor está em todo lugar. Para contemplá-la, é preciso deixar que ela brilhe através do seu ser, para que você veja as outras pessoas com amor incondicional.
O espaço está em todo lugar. Perceba a indivisibilidade do espaço dentro de cada criatura, planta e pessoa. A simplicidade ilimitada do espaço no interior do seu ser irradiará a luz cristalina para todo lugar. Contemple a luz amor em todo lugar. Visualize e sinta todo lugar como os galhos de uma grande árvore, espalhados pelo mundo, repletos de flores e frutos. Todo lugar diz: pare de dar o seu poder aos outros. O elixir divino se derramará pelos recantos mais longínquos do seu mundo. Estenda aos outros a abundância que existe na sua vida e sinta a sua ligação com todos os seres. E a afirmação que a carta traz ao final é: a ampla aceitação me faz ver o mistério dentro e em torno de cada pessoa e acontecimento. Por isso que a gente tem a sorte de ter relações que parecem sempre a primeira vez. Por isso que a gente tem a sorte de estar sempre conhecendo alguém. Por isso que a gente tem a sorte de ter amigas que a gente sempre está descobrindo coisas e sempre tem novidades e de ter vários movimentos, porque você não coloca a pessoa dentro de um compartimento e nem dá o seu poder a ela para ela fazer isso com você. Então, esse em todo lugar é essa grande sincronicidade, é essa primeira consciência para que a gente vá sincronizando movimentos sutis para movimentos maiores de realizações que são consistentes, porque em todo lugar o nosso propósito está. E quando a gente firma e contempla isso, quando você sai na rua, mesmo que você saiba para onde você deve ir, mesmo que você tenha um caminho definido, que você queira chegar em tanto tempo naquela situação, você vai contemplar todo o caminho porque é misterioso, porque tem situações que você ainda não vivenciou, porque você sempre está passando pela primeira vez em todos os lugares, porque você sempre está encontrando pela primeira vez, mesmo que sejam as mesmas pessoas. Então isso é incrível. Achei maravilhoso, né? Maravilhoso. E aí, Fernanda Pavão, olha lá o que a gente traz na nossa mochila? Se não é o chicote que estalou tanto que até rasgou a carta? O chicote nas mochilas e chá, estralando o chicote. Vamos lá, recapitulando. Já cantei o ponto de demanda de 7 saias, né? Cantei o ponto de demanda de 7 saias falando que para queimar sua língua e parar de fofoquinha, para fritar no dendê. Porque quando o chicote estrala, o chicote está falando: sai dessa energia de discórdia, para de perder a razão por pouca merda. Ah, porque falou e a língua vira chicote. Ah, porque eu vou falar mesmo, porque fulano falou. E aí quando você viu, o fulano já foi embora e você tá lá perdendo a razão, enlouquecida. E deixando o guia cansado. E o guia lá falando: puta que pariu, já sabia. Gente. Já tá lá de novo. Ou seja, a gente com o chicote estralando na mochila, ou seja, uma coisa que já devia ter parado, a gente abusa do nosso poder e se deixa facilmente ser abusada. E isso faz com que a gente perca toda a nossa estrutura. E esse é um lugar muito delicado. Ah, a gente cai nessa, mas agora tem que cair e levantar rápido. Porque nessas quedas, nesse chicote estalando, a Rafa disse, a língua também pode ser um chicote, sim, pensamos na mesma hora. Então, pensamos na mesma hora que eu falei, você até escrever e mandar. A Lili diz que cansa os guias e deixa a gente exausto, então, também, né? Pois então, o que acontece na realidade, o que a gente transfere para a matéria quando o chicote está estalando e a gente não está percebendo? A falta de cuidado espiritual. Você vai lá, trabalha um monte pela tua blindagem, faz as tuas práticas, faz as tuas macumba, coloca as tuas intenções e faz reza, e se organiza, e planeja, e agora vai ser diferente. Mas basta um chicotezinho estralando, um lugar ofendidinho, uma discórdiazinha que pá, vem a exaustão. Por quê? Faz assim com a tua energia. Desce lá pro chão.
E aí, o que tiver ali, ó, de aleatoriedade, de intruso, de forma pensamento, de coisa criada ou ressonância sintonizando com aquele pá, já entra no campo. E aí o trabalho é maior. E aí, quando o trabalho é maior e você se vê falando uma merda, fazendo uma merda, de novo, o que acontece? Como é que você vai se tratar? Ai, lá tô eu de novo, vai ficar se chicoteando, vai ficar se punindo, se aborrecendo com a situação de novo, às vezes já resolveu o externo, mas tá lá se punindo porque eu não devia ter passado por isso. E isso também é uma coisa muito natural me incluo dentro dessa, de nós mulheres firmadas no nosso poder, na nossa força, que acontece. Quando a gente cai, a gente tende a ficar puta da cara com a gente porque caiu. Como é que eu caí? O que tá acontecendo? E aqui vem esse alerta, né? Esse alerta. Justamente por ser foda, por ser autocoroada, por saber de si, por fazer e acontecer, que vai levantar mais rápido e falar: acontece, discórdias acontecem, estamos no mundo, vamos pra frente. Não vai ficar se punindo, se aborrecendo, porque aí qual é a energia de novo do pêndulo? É muito fácil a gente ficar pendulando aqui, porque eu tô puta comigo porque isso aconteceu e não devia ter acontecido, e eu devia ter agido de outro jeito, e eu sei os meus recursos e não usei. Pendulando. Como é que a gente faz parar o pêndulo do chicote, da discórdia, da fofoquinha, da linguinha de chicote? Usando o chicote para quebrar demanda. Daí vem o ponto de novo. Eu vou chamar 7 saias, a rainha das rainhas, para queimar a sua língua e parar de fofoquinha. Usa teu decreto. Usa a tua voz, usa o chicote para quebrar demanda. Acabou aqui. Essa história aconteceu de novo, mas acabou aqui. Essa situação aconteceu pela primeira vez, me pegou de surpresa, mas acabou aqui. Essa dinâmica já me deixou exausta muitas vezes e agora eu não sei mais o que fazer, mas acabou aqui. Então, todas nós temos recursos internos para quebrar demandas, tanto aquelas que a gente gera com os nossos sintomas, expectativas, emoções e desequilíbrios e afins, porque estamos encarnadas, quanto aquelas que são geradas e que recebemos de uma forma ou de outra por uma brecha ou outra. E se a gente tem recursos, se a gente tem a nossa voz, se a gente tem o nosso lugar de comando para quebrar essas demandas, é isso que o chicote vem falar. Por quê? Porque é tão importante olhar para isso e quebrar essas demandas, para a gente ir lá para esse outro nível daqui dos nossos encontros, para ir trabalhar nossa sincronicidade, para ir lá fazer essas ativações no domingo, dia 7, do 7 às 10 horas, comigo. Porque vem o navio. Vocês sabem que o navio é basicamente mudança. Sai de um lugar, vai para outro. As coisas não vão ficar como estão. Nunca ficam. Mas quando o navio vem como abre caminhos, ele vai estar reforçando algo que a gente falou aqui também sobre esse preparo. O navio está falando de semana de 1 a 7 de julho, em ressonância com dias antes e dias após. Se o navio se apresenta nesse curto período de tempo, a gente tem um primeiro passo para aventura. Primeiro passo para aventura. Dê o primeiro passo para fazer aquilo que está ligado com o teu propósito. Mesmo que, como um navio, o navio também é novidade aqui no oráculo. Como um navio, como é que o navio faz a sua viagem? A gente pega um navio para chegar no outro dia? Não, o navio ele faz um movimento contínuo. Ele está ali trabalhando nas águas, então é um movimento contínuo, lento, mas que tem um ponto de partida e um ponto de chegada. O navio ele não vai ficar parado por um longo tempo, ele vai ficar sempre em movimento, ele tem
todas as diretrizes, ele tem um comandante, ele tem todo um direcionamento, ele tem tudo muito bem calculado para que, mesmo diante desse movimento pesado e lento, ele faça a sua travessia. Então, o que acontece com a nossa dinâmica quando a gente está diante do simbolismo do navio é que a gente não pode, em hipótese nenhuma, desistir do nosso rumo. Pegou o rumo, sabe o que você quer? Já fez um planejamento, já colocou suas intenções, já tem uma ideia ali do propósito disso. Para quê? Por quê? Como? Não desiste desse rumo, porque vem turbulência, vem tempestade, vem água entrando pelas janelas, mas não dá para desistir do rumo. Então, o que acontece? Inicialmente, uma travessia com um navio, ela é mais difícil, ela é mais lenta, mas o resultado que ele ancora é imbatível, é extremamente positivo. E é isso que a gente precisa manter em mente, principalmente com as nossas metas aí dos próximos meses. Aí já vou fazer mais um convite. Se você ainda não sabe o que você vai fazer nos próximos 6 meses ou se isso está bagunçado, vamos fazer aquele oráculo semestral que eu já falei aqui. Vamos olhar para isso individualmente, vamos organizar mês a mês. Liliane já tá meditando aqui. Gata é para Samgate Bodhisorra. É isso mesmo, é esse mantra todo. Indo para outra margem. Esse é um ótimo mantra mesmo, pra gente ficar ali, ó, na conexão. Não deixar o pêndulo agir, porque eu estou no propósito de ir para outra margem, de fazer essa travessia. Então, não desistir do rumo é o principal. Esse é o grande propósito que abre caminhos. Inicialmente, se é mais difícil, eu vou dar um primeiro passo. Eu vou fazer um pequeno movimento. Mas esse pequeno movimento, ele abre caminhos para as sincronicidades, para que eu chegue no meu resultado de uma forma mais positiva. De acordo? O que vocês acharam hoje? Eu vou embaralhar o conselho do baralho de Maria Padilha para alinhavar isso. Rafa tá dizendo que ela precisava ouvir não desistir do rumo. Que bom. É isso, eu gosto quando uma frase fica ali ecoando. Lili achou sincrônico. Então, como conselho, 3 cartinhas do baralho pra gente finalizar aqui. Aí vocês já podem abrir ali, ó. Clica ali é o balãozinho com o ponto de interrogação para fazer suas perguntas individuais rapidamente. Que eu já vou responder com o baralho também. Então, aqui, conselho em casa. Amigo fiel aliado. E surpresas. Ó. Essa carta já vai falar do seguinte: só traga para a sua intimidade, para a sua casa, aquilo que você realmente confia que precisa estar ali, ó. Michelle eu trago para minha casa. Ora, se não é uma amiga fiel. Porque quando vier a surpresa, se você tá no seu território com os seus aliados, quando a surpresa vem, você não tá sozinha indo pro rumo sozinha. Quando você tá em casa, quando na sua intimidade, você só deixa entrar aquelas pessoas que têm ressonância, você também vai contribuir com a mesma energia de lealdade. Você vai se aliando a pessoas, a situações que podem te surpreender por mais conhecidas que sejam. Então, isso é um conselho muito importante, porque tem a ver com a blindagem que a gente falou no início. Bárbara, que bom você aqui. Diz que sempre muito especial e sincrônico. Que bom. Então, este é o conselho final. Atentem-se para este contexto, né? De trazer para dentro, para sua intimidade, para o seu íntimo, para aquilo que você tem ali de relação com você mesma, aquilo que você realmente pode confiar. Aquelas pessoas que realmente podem estar com você e vice-versa.
Porque quando as surpresas vêm, elas vêm protegidas, elas vêm sincronizadas, elas vêm criando em todo lugar mais disso. E a gente realmente precisa aprender a usar essa temporada de caranguejo para estar com a nossa família. A nossa família é aquela que a gente tem ressonância, pode ser a família de sangue, pode ser os filhos, pode ser a nossa família de amigos, pode ser as nossas relações, podem ser qualquer coisa que faça com que a gente se sinta em casa. Porque as mudanças que a gente tem para fazer tem justamente a ver com esse alinhave. Se eu não me sinto em casa, se eu não me sinto confortável, se eu não posso ser eu mesma, fazer algum movimento aí para mudar. O quê? Olha só. O quê? Olha só. Não vai ter aula de tabaco hoje, porque a Michelle fez o meu tabaco hoje. Obrigada, Michelle. É disso que eu tô falando. Uma assistência que faz um tabaco para você quando você tá fazendo oráculo. Pronto. Então, bueno, já temos uma primeira pergunta aqui na caixinha. Vamos lá, para quem pediu um conselho pro Niver. Vou dar o seu conselho pro seu Niver. E vamos usar aqui o baralho da tábua dos 6 das cartas de Tranca-Rua das Almas. Conselho para o Niver dela, que pediu. Aqui é você, a consulente. Aqui temos a orixá mulher. E aqui temos surpresas e amenidades. Então, o papo é com as mulheres, né? Nesse aniversário, você vai direcionar um pedido muito especial para isso que você chama de espiritualidade, para os seus guias, para os seus mestres, mas tem uma figura aí muito específica que te acompanha em todos os aniversários. E essa figura, de repente, ela que te dá um presente que pode até te surpreender. Então você pensa em algo que te traga essa calma, essa paz. Porque esse presente, essa situação que vem, essa situação que é entregue, ela vem encomendada pela espiritualidade. Se você desenha isso de uma forma bem intencionada, porque a primeira carta é a consulente, então tá nas suas mãos intencionar isso, já é ótimo, porque vem melhor do que encomenda. Recado dado. Vamos lá para a próxima pergunta. Adoro essas perguntas que se respondem, né? Acha que ter dúvidas sobre uma relação já é uma resposta? Eu não tô aqui para achar nada. Então eu vou ouvir a resposta com você. Ó, eu segurando aqui, ó. Vamos responder para quem perguntou, acha que ter dúvidas em relação a um relacionamento já é uma resposta? De novo, a consulente, agora do outro baralho. Perigo no caminho, dificuldades. Ó, alerta, já tá ouvindo aí, pá, tipo, já teve vários sinais, né? E pela porta da rua, ou seja, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, sim, se você tem dúvidas, não é para você estar aí, nessa situação. Tudo tem um contexto, mas dentro do seu contexto, os sinais de alerta que você teve, as tais da red flags, já foram mais do que suficiente. Só que você está esperando alguma situação mudar, sendo que a única situação que pode ser mudada é a sua atitude diante dessa relação. Bota para fora da sua intimidade, para fora do seu circuito, para fora do seu círculo, para fora da sua casa. Se essa pessoa por acaso frequenta a tua casa, já começa por aí. Nem deveria. Se você traz por pensamento a intenção de intimidade, já bota para correr esse pensamento aí, porque essas dúvidas não são dúvidas, são alertas aqui, ó, eu escuto aqui, ó, suando o alerta vermelho.
Então, você te aprume. Respondido? E aí, a outra pergunta é: conselho para materializar um projeto pessoal. É isso? Isso. Conselho para materializar um projeto pessoal. Então, vamos lá. Virtudes e sabedoria. Perigo no caminho, dificuldades. E em casa. Olha as cartas aqui em ressonância, né? Mas com contextos diferentes. Por quê? Como a gente tem virtudes e sabedoria antes desse perigo no caminho, a questão é essa. Você tem tudo para aí onde você tá, em casa, no teu íntimo, você já tem tudo pronto. Você já sabe o que você precisa fazer, você já sabe com as pessoas que você precisa entrar em contato, você já sabe que isso vai demandar um tempo, uma energia. Então, quando você usa essas informações de forma virtuosa e sábia, o que aparece de dificuldade, você entende que é só uma dificuldade natural de quem está colocando um sonho para ser realizado, ou uma parte de um sonho para ser realizado. Então, é muito virtuoso da sua parte começar a dar o primeiro passo, que já é a indicação ali do oráculo geral, começar a dar o primeiro passo sabendo que você precisa estar preparado para as dificuldades, sabendo que elas são passageiras. Todos os tipos de situações que vierem, elas são para você se manter firme aquilo que intimamente você sabe que é a tua competência fazer. Então, faça esse movimento e lembre depois você assiste de novo o oráculo, lembre desse caminho que foi descrito aqui também, porque virtude e sabedoria para realizar isso você já tem. Bueno, vamos ver a outra pergunta. Conselho para viagem de julho. Agora, né? Já pegando o navio. Que a carta do Abre Caminhos foi o navio. Não sei como você vai viajar, mas vou abrir aqui e te dar este conselho para a viagem de julho. Olha que bonito. Então, primeiro, espiritualidade maior. Espiritualidade maior vai falar o seguinte, com virtudes e sabedoria. Essa viagem ela já está desenhada por propósitos maiores do que você imagina. Não sei se é lazer, se é profissional, mas a questão é, tá desenhado, tá dentro do seu caminho, dentro do propósito, encontrar, fazer os movimentos que você precisa nessa viagem. E o grande cuidado é traição. Traição no sentido de não se trair. Você sabe por que você está indo fazer essa viagem. Então não começa a criar situações para dificultar, ou achar que se uma coisa ali não der certo, então já é um sinal, ou achar que sabotar. Não me inventa de sabotar essa viagem, tá? Porque ela tá bem também. Sim, traições também tem a ver com culpa e com merecimento, né? Tem esse lugar ali de, mas será que eu preciso passar por isso agora? Ou será que vale a pena gastar esse dinheiro? Não sabote, não inventa razões para sabotar essa história aí. Então, vamos lá. Próxima pergunta, gostei que tá todo mundo animado. Como estão os meus caminhos profissionais? Vamos lá, responder. Como estão os seus caminhos profissionais? Uma pergunta bem ampla, então vamos ver. A carta do cigarro, viu? Vícios ou teimosia? Magia, feitiço e notícias breves. Basicamente assim, você vai precisar prestar muita atenção onde é que você está teimando que você só vai começar a trabalhar nesta área ou com essa questão depois que tal coisa acontecer. Magia e feitiço já falam que você coloca essas situações ali num plano sutil, que você precisa trabalhar dentro da espiritualidade, que essas situações já estão desenhadas e você já foi direcionado para o que deve ser feito, e o seu trabalho ali dentro desse caminho profissional, ele é um trabalho com magia e feitiço. E em breve teremos notícias.
O que você pode fazer em relação a, enquanto não chegam essas notícias em breve, breve é breve, não é uma viagem de navio. É você perceber que enquanto você tá viciada em viver os seus dias, em teimando em pensar as mesmas coisas, a magia e o feitiço daquilo que você já fez para abrir caminhos não acontece. Que você fica ali segurando, repelindo, na verdade, repelindo o que já foi feito. Então, só larga a mão de ser teimosa mesmo. Obrigada, valeu? Já de ser abestada. E aí, por que tanto impedimento com o divino masculino? Se é que é o divino masculino. Olha, vou te dizer que eu não entendi muito bem a sua pergunta, mas acredito que seja a sua relação com os homens, é isso? Aí você pode me dizer se é isso mesmo, mas agora vamos olhar para isso. Pergunta é, por que há tanto impedimento com o masculino? Você chamando de divino ou não, tá? Vamos lá. Por que há tanto impedimento? Bom, a gente tem aqui roubo, perdas, desgaste com pessoa perigosa, situações de abuso, né? O consulente aqui tá falando de alguém que já veio com essa energia, como se ele perguntasse, respondesse e determinasse o que você deveria pensar sobre este masculino. É como se fosse uma referência que você teve aí. E união, negócios que chegam. Entrar em acordo. Que parte é essa? Né? Dentro da psicologia tem essa ideia do ânimos, mas a gente pode chamar isso de divino masculino, a gente pode trazer como a ideia, o conceito que você tem pelas referências que você teve. O negócio tá lá atrás. Se a sua energia foi roubada e você não conseguiu entrar em acordo com o que aconteceu, se você não conseguiu aceitar, se você tá querendo viver uma coisa diferente, ter respostas diferentes, experiências diferentes, mas continua com a mesma imagem de que você, diante dessa energia, vive um impedimento, é mais disso que vem. Porque é como se isso tivesse sido um programinha instalado. Você teve a sua energia roubada, você teve uma situação que foi abusiva, talvez você nem determine ou descreva como uma energia abusiva, mas está ali instalado o programinha. E aí aquilo de fato cria um impedimento, porque cada vez que você olha para essa energia, por mais que você chame ela de divina masculina, o que vem ali é muito medo, muito desgaste. E se eu me machucar, e se isso acontecer de novo? Então você mesma não está em acordo com o teu propósito de entrar em contato com uma energia masculina. Então, entrar em acordo, essa união negócios que chegam negocie com o que você realmente acha sobre isso. Negocie quais são as vantagens e desvantagens de estar diante dessa vontade de se relacionar, de ter encontros, se foi isso aí que a gente entendeu aqui, né, com a sua pergunta. Veja se faz sentido aí, porque tem algo que você ainda não aceitou que aconteceu ou que possa acontecer e o impedimento está sendo criado pela sua referência de masculino. De novo, por mais que você chame isso de divino, para você não tá tão divino assim, não. Então, entra em acordo. Ou é divino ou não é. E aí, vamos para a próxima pergunta. Conselho para encerrar um contrato. Aqui vem outro baralho. Esse contrato talvez seja algo realmente muito mais ligado à matéria, à densidade física, então, tábua dos 6 para responder. Conselho para encerrar um contrato. Carta do Orixá Homem. Isso é energia de ação. Ciclo abençoado, gerador de vidas. E boas palavras, bons augúrios. Conselho é... Bom, se esse contrato tem a ver com o homem, e parece em ressonância com a outra questão ali também, né? É o momento onde você entra em ação. É o momento onde você determina que este ciclo está sendo encerrado porque você abençoa para que gere vidas, para que todo mundo flua, para que todo mundo vá para a vida. Isso precisa ser dito. Ou seja, boas palavras e bons augúrios se ninguém fala realmente o propósito de encerrar esse contrato, o contrato não se encerra e você fica
temerosa de finalizar isso de uma forma que, mas eu não queria prejudicar essa parte, ou não queria que isso aqui fosse para um determinado lugar, e acaba não encerrando e não coloca as boas palavras sobre todas as vantagens que tem para se encerrar. Então, se você tem a possibilidade de entrar em contato com essa pessoa com quem você tem um contrato, ou se é uma outra situação ali, para intencionar que seja um ciclo abençoado gerador de vidas e que as suas palavras decretem isso, faça isso mentalmente, faça isso com a sua voz, coloque isso como um propósito para se encerrar. Próxima pergunta, um conselho para o meu caminho espiritual neste momento. Também vou usar esse mesmo baralho. Aqui a gente tem a carta Essa Mulher, Traições e Desejos, e a Consulente. Olha só. Vamos falar do jeito que vem, então, né? Tem uma mulher que trabalha com você. E o teu caminho espiritual com essa mulher, que vamos chamar aí de guia, que trabalha com você, tem a ver com o trabalho que você também precisa fazer, para que ela possa ter voz. Então, seu caminho espiritual e algo relacionado ao seu trabalho físico não está separado, e você não está fazendo esse trabalho aí que você devia estar fazendo orientada por essa mulher. Então, os caminhos espirituais, eles acabam entendendo que tem o desejo de fazer isso, mas você acaba traindo este combinado. Tá, vou fazer, mas não agora. Então, caminho espiritual e algo que você precisa materializar aí, eu até sei o que é, depois a gente conversa. Tem muito a ver com isso, tá? Então, vai fazer esse trabalhinho aí, deixa essa mulher trabalhar e para de trair seus combinados espirituais e bora. Próxima pergunta. Relação conjugal à deriva. Continuar ou abandonar o navio? Vamos embaralhar então outro aqui. Relação conjugal à deriva, continuar ou abandonar o navio. Virtudes e sabedoria. Moedas e riqueza. Morte ou alguém que foi embora. Vamos lá. Primeira coisa. Como uma mulher virtuosa e sábia que você ainda não extraiu toda a riqueza dessa relação, que tem lá os seus lugares de prosperidade, mas que você ainda não conseguiu receber. Então, o que deixa a deriva também é você vivenciar situações, tentando fazer sempre mais, sendo que tem lugares confortáveis aí que você ainda pode desfrutar muito mais. A questão do morte, alguém que foi embora, fala sobre o momento em que alguém sai de casa, essa resposta naturalmente ela vem. E esse alguém que sai de casa não é nenhum dos dois da relação. Então, como conselho, seja sábia, aproveite o máximo de tudo que é confortável, de todos os prós de estar na situação que você está. Vai fazendo seu dinheiro, vai fazendo seus recursos, porque a hora que alguém sai de casa, e aí podemos saber que é um filho, você vai saber decidir isso de uma forma muito mais clara, onde você não vai sentir que você está abandonando, que não tem nada deriva, porque simplesmente as coisas tomam um rumo. E essa virtuosidade, essa virtude, essa sabedoria é justamente se prepara para ser independente e confia. E aí, deixa eu ver, essa alergia emocional ou é de contato? Pergunta já, isso é daquelas perguntas que se respondem, né? Ok, vamos lá. Sabendo que é emocional, melancolia, depressão e lágrimas. Virtudes e sabedoria, tá todo mundo cheio de virtudes e sabedorias hoje aqui.
e moedas e riqueza. Então, nesse sentido, aquilo que você não consegue expressar, principalmente de ruim, de pesado, de tristeza, porque acha que essas sombras não são virtuosas e não é sábio demonstrar isso dessa forma, você acaba gerando uma energia que tira as probabilidades de você movimentar. E aqui moedas e riqueza não tem a ver com dinheiro, né? Tem a ver com essa abundância e essa alegria. Tira as probabilidades de você viver justamente a alegria das coisas. Então, tudo passa a incomodar, tudo passa a deixar extremamente sensível, porque aquilo que você realmente tem para expressar, aquilo que você tem para chorar, aquilo que você tem para dizer não tá legal, fica ali contido, como se fosse mais bonito e mais brilhante ficar forçando as situações a estarem bem quando elas não estão. Então, você sabe muito bem que é emocional, mesmo que seja diagnosticada como contato e você use lá as suas pomadinhas e seus tratamentos, o melhor jeito de você criar essa abundância emocional é entendendo que até mesmo essas sombras são virtudes e que esse mecanismo que você está agindo aí com o corpo é uma forma de você direcionar isso. É isso, gente. Fechamos as perguntas aqui. Graças pelas participações de você. Agora eu vou voltar ali para ver o que vocês falaram. O que vocês falaram? O Lion fala também. Miau. A Tassi disse, você é maravilhosa, obrigada. Obrigada, maravilhosa. Caiu que uma luva, que bom. A Luana disse, maravilhosa como sempre, muito obrigada. Obrigada, Lu. A Rafa disse, que interessante, todas as cartas com homens nas imagens. Gente, interessante, né? Também acho interessante esse movimento aí com os homens. Por que esses homens estão aí nos nossos territórios desse jeito? Vamos convidá-los para uma festa. E a Bárbara, maravilha, eu agradeço muito. Eu também agradeço você, Babi. Aqui a Carol, sim senhora, deve ser quando eu perguntei se fez sentido. Sim senhora, vamos conversar. Romy, graças. Liliane tá dizendo, sendo atriz, A Rafa, graças. Oráculo foi lindo hoje, tudo maravilhoso. Gente, obrigada, Lili. Perfeito, gratidão. Foi lindo. Olá, Igor, cheguei no final e sou o homem. Aí, gente, o homem que apareceu no oráculo. É isso, né? O homem do oráculo chegou. Agora eu subi os comentários aqui, tô com medo de mexer no teclado e sumir tudo. Então, mas eu já vou me despedir, tá, gente? Chegou, para quem chegou no final, Graça, Silvia, fez sentido aí também. Que bom, gente. Para quem chegou no final, vocês sabem que fica gravado, é só assistir tudo de novo e o contexto fica ainda mais amplo. Então agora eu vou deixar vocês seguirem o barquinho de vocês. Vou continuar aqui comemorando o mistério. Um brinde. Um brinde, gente. Um brinde à pura vida acontecendo, a todas as caranguejos, a todos vocês que acompanham aqui o oráculo. Essa pura vida acontecendo. E de novo, domingo, dia 7/7, às 10 horas, tem aula ritual sobre sincronicidades. E vai estar quentura demais. O link está na bio. É só clicar e vir dançando para este encontro. Graças, até semana que vem.